Olá pessoal, nós vamos com mais um vídeo sobre as sobre a reforma do Serviço Social no Brasil, né? Aqui hoje nós vamos estar falando sobre a 13ª tese. Nela eu vou dar continuidade àquilo que na 12ª eu comecei a tratar, que é sobre a necessidade de nós termos como mediadores do acesso a informações e conhecimentos que são relevantes para a transformação da vida de pessoas, grupos e comunidades, e portanto ter aí como objeto a realização do ser humano, principalmente aqueles seres humanos em risco e vulnerabilidade social. Isso mostra que nós saímos de um status, né, de militante pretensamente profissional para um gestor de informações e serviços, né, que vão de fato impactar no bem-estar e na vida das pessoas e, consequentemente, na mudança aí da comunidade local, da sociedade como um todo, né? Então, portanto, não é uma coisa aliada. Na 13ª, eu chamo a atenção para aquilo que eu tenho detectado como uma certa distorção absurda do que seja pluralidade no serviço social brasileiro. Pluralidade não precisa ninguém fazer pós-doutorado para saber disso. É mais que um, plural, né? Mais que um. Então, se você tem uma luta para a hegemonia, portanto, para uma única direção, então não tem pluralidade. Muito menos democracia, que tem na sua essência exatamente a diversidade. Então aí tem uma questão que a gente precisa perceber. O que está escrito no papel e o que se fala é diferente daquilo que se vê no cotidiano. Lembra que Jesus nos ensinou? Pelos frutos conhecereis as árvores, né? Pois é. O que você vai percebendo, e no último vídeo eu falei de documentos que estão surgindo aí, movimentos que estão trabalhando aí, que temos que ter uma identidade classista, que temos que ir para a luta. Então, esse tipo de linguagem, você vai perceber, tem alguma outra profissão? Você vê aí a categoria, por exemplo, dos advogados, dos médicos, dos enfermeiros, fazendo esse tipo de conclave, né? Como no último encontro do Cefas-Cres, que aí a carta lá mostra que todas as esquerdas têm que se juntar. Quem diz que tem só a esquerda no serviço social? Né? E aí um equívoco, né, clássico, de que nós temos aí uma confusão entre pluralidade, que eu chamo simpática, e pluralidade empática. O que é pluralidade simpática? Se você é, por exemplo, eu sou marxista, mas se você trabalha com Habermas, Foucault, dá para a gente conversar, né? Agora, se a pessoa diz que ela já é conservadora, eclética, liberal ou outra coisa, não, aí não dá para, não vamos conversar. Aí isso é chamado de maneira equivocada de ecletismo. Não podemos misturar as coisas, temos que ter uma outra direção. Gente, isso é coisa de nazismo, de fascismo, de totalitarismo, que a Hannah Arendt tanto condenou, e por isso que inclusive ela largou o marxismo. Porque compreendeu exatamente que você não pode ter uma pluralidade meramente simpática. Fala mais do mesmo, só que de forma diferente. Não crescemos dessa maneira. Precisamos, nesse sentido, ter uma pluralidade empática. Ou seja, eu respeito o outro, me coloco no lugar do outro e considero que o outro possa, de fato, também estar certo. E que, de repente, eu também posso estar errado. Assim como o outro também pode estar errado em algum aspecto e eu posso estar certo. Agora, sem essa pluralidade dialógica, sem essa pluralidade empática, gente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que acontece nos partidos políticos, ou pior, nas igrejas, né? Nós vemos aí, completamos agora em outubro, 500 anos da Reforma. Ela criou uma divisão na maior religião do mundo. E de lá para cá, nós vamos perceber que ela tem se fragmentado. Hoje nós temos aí vários segmentos, temos os segmentos pentecostais, neopentecostais, né? E aí nós vamos ver essa fragmentação acontecendo, mas um fato que tem é que nós não somos religião, nós não somos partido político, somos uma profissão. Então, só podemos sobreviver se nós tivermos exatamente essa capacidade, primeiro, de ter uma abordagem científica pautada num modo de trabalhar, que é o método que eu falei lá, investigação e intervenção, o objeto é o ser humano e a sua realização, considerando o entorno mais amplo, né, e a necessidade do trabalho coletivo, e principalmente tendo aí
uma pluralidade empática que estabelece o diálogo ecológico com outros saberes e principalmente faz com que a produção científica não fique no vazio, só em meras elucubrações ou palavras exóticas, bem elaboradas, pretensamente bem elaboradas, mas vazias de sentido e significado, porque não podem ser postas em prática, não são operacionais. Lembra lá que eu falei? Praxis e pragma. E por fim, aqui é preciso verificar o seguinte: essas frases, essa linguagem de luta, não pertence à democracia. O que pertence à democracia é o respeito pelo outro como legítimo outro, como nos ensina Maturana. Então, nessa 13ª tese, eu iniciei esse processo. Pluralidade de fato e não de boca. E a pluralidade tem que ser de maneira não simpática, onde só os mesmos que falam as mesmas coisas estão juntas e são aceitos. O que vai gerar aquilo que a gente tanto bateu na tecla, que é extremamente pernicioso, que é a questão do policiamento ideológico, do politicamente correto e o pior de todos, maniqueísmo. Se você é marxista, é do bem. Se você é de outra perspectiva, você é do mal e está de acordo com tudo que é de ruim da humanidade. Gente, vamos acordar. Faz sentido isso que eu estou te falando? Compartilha comigo, né? Bota a sua opinião em relação a isso. Vamos ampliar esse diálogo e essa pluralidade empática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.